Culto passado nós falamos a respeito da glória de Deus. Nós falamos a respeito do que é a glória de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento fala a respeito de, quando fala, preste atenção aqui, amados, quando fala de glória no Velho Testamento, está falando de peso. Como assim, pastor? Peso. Está falando de importância. No Novo Testamento fala, quando fala da glória de Deus, fala a respeito da opinião sobre algo. Ou seja, nós devemos ter uma boa opinião a respeito de Deus. Quando nós temos, preste atenção, muito importante, quando eu e você temos uma boa opinião a respeito de Deus, nós o glorificamos. Vocês estão me entendendo? Então, quando você tem uma boa opinião a respeito de Deus, você está glorificando a Deus. E é intimamente ligado, preste atenção no que eu vou falar. Quando você tem uma boa opinião a respeito de Deus, é você ter fé no Evangelho, nas boas novas, na bondade de Deus manifestada em Cristo Jesus. Então, quando nós temos fé, nós honramos a Deus, sim ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé, nós honramos. Fé em quê? Fé na bondade de Deus. Mas também Deus tem uma opinião boa a respeito de nós. Sabe por quê? Por causa de Cristo, que morreu na cruz do Calvário e trouxe a justiça dele, né? Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos justificados diante do Pai por intermédio de Cristo Jesus. Então, olha aqui, para mim é muito poderoso. Nós falamos isso no culto passado. Deus tem uma opinião boa a seu respeito. Eu vou falar de novo para você poder ficar. Deus tem uma opinião boa a seu respeito. Se eu chegasse aqui e falasse, olha, o governador do estado, Eliane, pastor Eliane, o governador do estado, ele tem uma opinião boa a seu respeito, você ficaria? Sim ou não? Sim. Agora eu vou te falar algo, não é nem governador do estado, é o Deus Todo-Poderoso, tem uma opinião boa a seu respeito. Aí você pode falar, pastor, mas eu sou cheio de falhas, mas o sangue te cobre permanentemente. Fala assim, graças a Deus, você é totalmente perdoado. Mas vamos lá, amados, pastor Luísio, ele está com uma expectativa nesses dias, e eu creio nisso, está tendo uma crescente em revelação do Evangelho. Quantos aqui percebem que você está crescendo em revelação do Evangelho? Quantos aqui realmente percebem? Falam, não, eu estou crescendo, isso está mudando, quem está percebendo que isso está afetando a sua vida, faz assim com a sua mão, está afetando a minha vida. E ele crê que isso vai redundar, sabe em quê? Na medida que enquanto nós pregamos a palavra de Deus, Deus ele vai mover no meio de nós. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz assim, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O homem natural, na sua sabedoria, não conhece a Deus. É o que está dizendo aqui o texto. Não consegue conhecer a Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O Evangelho é uma loucura. É Deus se vestindo de homem, morrendo na cruz por causa do seu pecado e do meu pecado, e não imputando o pecado em nós. Pai, não imputa sobre eles esse pecado. É Ele morrendo para nos salvar. É uma loucura. Deus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi cravado na cruz, nós o colocamos lá, e mesmo assim Ele nos perdoa. E para sermos salvos não é por obra, é pela graça mediante a fé. Você crê com o seu coração, você confessa Jesus como o Senhor e Salvador, Romanos capítulo 10, verso 9, você é salvo. Então isso é loucura. Para um homem natural, o que um homem natural pensa? Não, é por obras, não é assim? Não, se a pessoa é boa, ele vai para o céu, vai para um lugar bom. Se ele fez coisas ruins,
ele vai para o inferno. Não é assim que o mundo pensa, sim ou não? Meritocracia. Mas o evangelho não é isso, o evangelho é a bondade de Deus. Irmãos, então olha só, e quando fala que a palavra aprove a Deus salvar, a palavra aqui é sozo, no grego. A palavra sozo, ela tem o significado de salvar. Você sabia que nós somos salvos, primeiramente, da ira de Deus? Você fica achando que você é salvo do inferno, do capeta. Não, primeiramente nós somos salvos da ira de Deus. Porque Deus falou para Adão, se comer, vai morrer. Havia uma sentença de condenação sobre nós, um escrito de dívida. E aí quando você crê, você é salvo da ira de Deus. Por isso que você pode ficar em paz, Deus não está irado com você, porque Cristo pagou a dívida. Você pode ter paz com Deus, porque Ele foi para a cruz, Ele morreu, o sangue foi derramado no seu lugar e no meu lugar. Fala assim, graças a Deus. Esse é o evangelho. Lá na cruz, irmãos, lá era a ira de Deus sobre Cristo. Tanto é que os nossos pecados foram cravados nele. Tanto é que o Pai, Jesus falou para o Pai, Pai, por que me desamparastes? Ei, preste atenção, eu estou falando de uma maneira clara, eu estou falando no evangelho, e eu percebo que o Espírito está aqui para te edificar. Quantos querem ser edificados? Deixa o seu celular, jovens, olha aqui para mim, deixa o celular, me ajuda aí, discipuladores e líderes. Vamos lá, concentra, o diabo quer roubar a sua atenção, o diabo quer trazer o entretenimento, o diabo quer tirar a sua atenção, como ele fez com Eva, ela colocou o olho onde não deveria colocar, e por isso ela perdeu o Éden e saiu. Então deixa o celular, vem para cá. Olha só, lá na cruz, a ira de Deus veio sobre Jesus. A ira de Deus. E Jesus falou, Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava recebendo o pecado da humanidade inteira, durante toda a humanidade. Estava sobre ele. E Deus é santo, santo, santo. E ele não poderia ter comunhão. Nós não sabemos como que isso aconteceu. Jesus é Deus, mas naquele momento não havia comunhão entre o Pai e o Filho. Porque havia pecado no Filho. E a ira de Deus veio sobre ele. E ele sofreu tudo isso por você e por mim. E fala assim, graças a Deus. Então olha só, amados. Nós vemos aqui, essa salvação, quando diz aqui, aprove a Deus te salvar. Nós somos salvos da ira de Deus. Fomos salvos do inferno e do diabo. Fala assim, graças a Deus. E você que não é batizado, você tem que batizar. Porque o diabo vai perder poder sobre a sua vida quando você descer as águas. Faraó perdeu a influência sobre o povo de Deus quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Faraó ficou morto ali nas águas do Mar Vermelho. Então, se você está aqui me ouvindo, ainda não desceu as... ainda não decidi batizar, porque eu ainda não estou pronto. Ninguém está pronto. Deus perdoou os seus pecados. Crê nessa verdade e desce as águas. Ainda tem coisa para melhorar. Você tem e eu também tenho, mas é Deus que melhora. Amém? Voltando para cá, porque eu sei que eu estou falando para alguma pessoa aqui hoje que precisa descer as águas. Você vai procurar o seu pastor para você batizar. Nós somos salvos da ira, do inferno, do diabo, mas nós somos, esse salvo significa, no original, quando você clica na palavra, sozo, salvar, salvo, significa cura, significa libertação. Deixa eu te falar algo, em resumo, olha aqui para mim, na medida que você vir para cá, sentar, meditar na palavra, prestar atenção, a hora que eu falar algo que você vê que é bênção, você vai falar amém. Não, de novo, fala amém. Você vai receber essa salvação de transformação. Deixa eu te explicar. Você já é salvo da ira de Deus. Você já foi escolhido, você é filho de Deus. Mas só que existe mais do que isso. Existe você desfrutar de cura. Então pessoas vão estar me ouvindo aqui, e na medida que vai dizendo amém, vai crescendo em revelação do Evangelho, vai apropriando de cura, de libertação. Pessoas que estão escravizadas em comportamentos, em atitudes que tem, irmãos, o pecado te escraviza. Você já foi liberto.
Nós precisamos de andar de acordo com a nossa natureza. Você não é mais escravo, você é príncipe. Então você é liberto, mas aí na medida que você crê no Evangelho, a bondade de Deus manifesta em Cristo, você desfruta de liberdade e nada mais te escraviza. E você domina todas as coisas. Fala assim, amém. E olha só, então agradou Deus salvar pela loucura da pregação. Amados, a pregação é diferente de uma palestra motivacional. Você sabe por quê? Por que se você está aqui, você tem que entender que nós estamos aqui como videira. Nós pregamos somente, se somente só, o Evangelho, amém? Mas há outros lugares que pregam autoajuda, palestras motivacionais, que até mesmo talvez um coach poderia fazer, nada de errado com o coach, ele está no trabalho dele, mas aqui no púlpito tem que ser pregado o quê? O Evangelho, as boas notícias. E deixa eu te falar algo, o que é uma pregação que não é o Evangelho? É quando de repente vira para você e fala, olha, eu vou te dar, são pessoas com boa intenção, ele vai ensinar coisas que vai trazer otimismo, você vai acreditar no melhor de si mesmo, na melhor da sua versão. Querido, vou te falar, você já é abençoado com toda sorte e bênção, e a melhor da sua versão não vai ser conquistada pelo seu esforço, porque isso não é o Evangelho. Porque se você conquista uma transformação, a glória vai ser sua. Deixa eu te falar uma coisa, lá no céu não há espaço para a glória do homem. Lá no céu há um trono. Lá no céu tem 24 anciãos que glorificam o Senhor. Lá no céu tem 4 seres viventes e todos eles dão glória a Deus. O único ser que se levantou foi Lúcifer, e de lá saiu, e hoje não pode ir lá mais. Antes ele ia, mas depois que Cristo morreu, que levou o sangue dele para o tabernáculo celestial, ele não pode ir lá mais. Então lá no céu é o seguinte, Deus é o centro. Então não há glória para homem, não há espaço para homem ter glória. Nenhum homem pode chegar lá e falar assim, eu me transformei, eu me salvei, eu fiz isso e aquilo. Não vai ter. Lá é só o Senhor. Ele é o centro. Ele é digno de honra, glória e poder. E te digo mais, leia Apocalipse. Você vai ver nos primeiros capítulos lá falando só isso. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Oração do Pai Nosso. Assim como é no céu, seja na terra. Então, nós precisamos glorificar o nome de Deus. Vira para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você está compreendendo? Você está aqui para glorificar o nome de Deus. Então olha só, a pregação, aí algumas pessoas falam, olha, vou te dar 5 passos para você ter uma vida abundante. Faça isso, faça aquilo outro, faça dessa maneira e faça assim. Aí a pessoa fala, aí você vai se esforçar, não vai conseguir, porque na sua carne não habita bem nenhum, e na força do seu braço você não é transformado, e aí você chega para o pastor ou para o treinador, para o coach e fala, olha, não deu certo. Ele fala, você não fez a sua parte? Pois é, o Evangelho é o seguinte, é crer, 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 crer e crer. Crê com o seu coração e confessa com a sua boca. Aí eu vou te falar algo a mais, deixa eu te falar. Olha aqui, o Evangelho é crer, 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 crer e confessar. Eita, deixa eu te falar, estou falando algo poderoso. Crer é importante, sim ou não? Sim. Mas nós somos salvos só em crer? Não. Crer e confessar. Deixa eu te falar uma coisa, por que confessar é importante? Falar é importante. Por que você tem que vir aqui e quando eu falar ora, você tem que orar? Porque quando você ora, você faz como Deus fez. Ele disse, haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas falando. Então se você quer desfrutar da transformação, da salvação, da herança que há em Cristo, você precisa falar. Eu aprendi, a minha esposa é uma bênção. Minha esposa é mulher de Deus. Tem dia que eu não quero falar, mas ela fala e eu olho para ela e falo assim,
E ela fala: vai dar certo, vai ser assim, já é nosso, Deus nos deu. Deixa eu te falar uma coisa, libera decretos. Você é boca de Deus aqui na terra, sim ou não? A sua boca foi feita para liberar decretos. Haja luz, vai ser assim na minha casa, vai ser assim no meu casamento, vai ser assim na minha empresa, vai ser assim no meu discipulado, vai ser assim na minha rede, vai ser assim no meu trabalho, vai ser assim nas minhas finanças, vai ser assim. Com base em quê? Luciana, bom te ver aqui, Luciana. Com base em quê? Por que você pode falar? Com base no seu comportamento? Não! 1000 vezes não! Porque o seu comportamento e o meu comportamento é trapo de imundícia para Deus. É com base na obediência de Cristo. Porque Ele obedeceu todas as coisas, Ele cumpriu toda a lei. Nós servimos um Deus. A lei era uma profecia e Cristo veio e cumpriu toda ela. A lei era para que o homem falasse: eu não posso, eu preciso de um Salvador. E aí quando você clama e fala: Senhor, eu não posso andar por sobre as águas, me salva. Jesus foi lá e pegou Pedro e fez ele andar por sobre as águas. A lei era uma profecia, era para falar assim: olha, no dia que alguém cumprir toda a lei, esse é o Messias, ele veio e cumpriu toda a lei, a obediência de Cristo, por meio dela você desfruta da herança de Deus. Quantos estão percebendo a presença de Deus aqui nesse lugar? Ô irmãos, eu estou sentindo uma ousadia, porque isso procede do Evangelho, não vem de mim, vem do poder do Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, você aí, talvez se você tem uma enfermidade, aliás, a nossa igreja é uma igreja sarada, é impressionante. Eu queria orar por alguém, o pastor Obreiro Rodrigues queria orar por alguém aqui, meu bem. Tem alguém enfermo? Não achou 1, 2. Povo sarado. Mas deixa eu te falar algo, olha só. Então, nós não estamos aqui para pregar, né, autoajuda, faça a sua parte. Não, nós estamos aqui para pregar que Cristo fez tudo por nós. Quando Cristo reclinou a cabeça, Ele falou assim: está consumado. Ele falou: está pronto. Agora, como é que nós desfrutamos disso? Crendo. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. O Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Tudo que era para ser feito já foi feito. Deus já havia programado. Deixa eu te falar algo. Crer somente para você apropriar daquilo que já existe no céu, trazer para a terra, por meio da fé, na obra consumada de Cristo. Aleluia. Amados, olha só. Então eu creio que o Senhor, Romanos 10:17 diz assim: e assim pela fé vem, olha só, pela fé vem pela pregação do Evangelho, a pregação pela palavra de Cristo. Então quando nós temos fé no Evangelho, nós desfrutamos, e a fé sua vem pela pregação. Quando você ouve uma pregação do Evangelho, você tem fé, amém? E eu creio, amados, olha aqui para mim, que por meio da pregação, apropria disso que eu estou te falando. A partir de agora, você vai começar a desfrutar de coisas, quando você ouvir a palavra aqui no culto, mas quando você ouvir a palavra na sua casa, ouça, vai lá na Etos, agora é de graça, você pode ter todas as palavras do pastor Ulisses lá na Etos Academia. Ouça a palavra, você vai começar a desfrutar de coisas poderosas. Está lembrado de Pedro pregando para os gentios, para Cornélio? Na hora que ele pregou, no meio da pregação, eles creram e o Espírito Santo veio sobre eles. Lá em Atos capítulo 10:44. E ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então Deus, Ele estabeleceu esse sistema, por meio da pregação, liberar todos os dons celestiais, todas as bênçãos de Deus. Então quando você ouve a pregação do Evangelho, deixa eu te falar uma coisa, lhe é transmitido a glória de Deus. Vem cá, pra você entender. Quando o Evangelho é pregado, não pode ser boas autoajuda, não pode ser lei misturado com graça. Quando se prega o Evangelho é Deus falando coisas boas a seu respeito, sim ou não? Boas novas. Evangelho significa boas novas.
boas notícias. É Deus liberando glória dele para você. E você crer com o seu coração e confessar a bondade de Deus e crer que Deus é bom, é você dar glória a Deus. Entenderam? Ouvir o Evangelho. O que é o Evangelho? São boas notícias. É Deus falando: eu fiz para você, eu te salvo. Eu te salvei no Espírito, eu te salvo a sua alma, eu transformo a sua alma, e eu vou salvar o seu corpo um dia, dando o corpo glorificado para você, de graça. Crê e confessa. Então é Deus nos glorificando, liberando boa notícia. Ele tem uma opinião boa a nosso respeito, por causa do nosso comportamento, por causa da obra da cruz. Então nós estamos sendo glorificados, nós crescemos de glória em glória. Entenderam? Isso é ouvir o Evangelho. Agora, quando você ouve o Evangelho, você começa a ouvir as boas notícias de Deus, o que acontece no seu coração? Você tem fé, porque não tem nada a ver com você. Você crê que Ele fez, porque a graça de Deus é para quem não merece. Está lembrado que Jesus abençoou inúmeras prostitutas? Sim ou não? Inúmeras que foram aparecendo. Uma pega em adultério, outra beijando os pés. Maria Madalena com 7 demônios. Pois é, fariseu que se dizia bom? Nenhum. Deus é aquele que favorece aquele que entende que é pecador e precisa de um Salvador. Aí você fala: mas e aí, então Deus aprova o pecado? Não, Deus perdoa o pecado, e na medida que você crê com seu coração e confessa sua boca, Ele vai te transformar. Fala assim, amém. Mas vamos seguir adiante, amados. Olha só, então, no Novo Testamento sempre significa uma boa opinião a nosso respeito da parte de Deus, e quando nós temos essa boa opinião, nós cremos que Deus é bom, nós temos fé, e isso glorifica a Deus. Aleluia. Olha só, quando você for coroado de glória e honra, e você souber disso, e eu lhe digo que isso afetará o seu corpo, os seus relacionamentos e todo o seu ambiente. Quanto mais você sabe que Deus te ama e que Ele não está irado contra você. Sabe quando você fazia arte, quando você era criança? Você chegava em casa, sua mãe estava com os braços cruzados assim, ou com o tamanco na mão e te esperando? Pois é, Deus não está assim. Por que Deus não está assim? Por causa da obra da cruz. O que era exigido foi cumprido. Cristo nos justificou. Fala assim, graças a Deus. Só que quando você entender isso, você não vai ter ansiedade. Vai ser saúde para o seu corpo. Você sabia que a maioria das doenças que nós temos é por causa da ansiedade, do estresse? Quem tem insônia, isso é produzir toda uma disfunção no seu corpo, sim ou não? Sim. Outros descarregam na comida e comem muito, ansiedade. Mas está ansioso por quê? Porque acha que Deus não tem coisas boas para ele, porque confia em si, fala, eu só vou ter se eu fizer. Deixa eu te falar algo, tudo vem do alto. Fala assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Fala assim, nada tem um homem, se do céu não lhe for dado. Deixa eu te falar uma coisa, até aqueles que se dizem, não, eu tenho porque eu sou garrador. Meu irmão, dá glória a Deus, porque se Deus tirar a sua vontade e chegar a uma depressão, você não sai da cama. Quem teve depressão sabe disso, sim ou não? Quem já teve ou conheceu alguém, a pessoa era ativa, veio uma depressão, não sai da cama. Então a saúde que você tem, dá glória a Deus. A disposição que você tem, dá glória a Deus. A inteligência que você tem, dá glória a Deus. As networks que você tem, dá glória a Deus. Tudo você tem que dar glória a Deus. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. E quem crê diz amém. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar algo para você. E se eu falar para você que de agora em diante, você vai ter que viver pela fé?
pastor, agora eu estou enrolado. É pela fé. Então está vendo que você não tem uma opinião boa a respeito de Deus? Não quero te condenar não, muitas vezes eu fico tendo uma má opinião de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te sustenta é o Senhor. Se alguém de repente chega no médico, o médico fala, olha, agora é só Deus. O que é? Ele fala, ai, morri. Fala, não, agora em diante é só Deus. Ah, lascou tudo, eu vou morrer. Pois é, mas está vendo que você não tem uma boa opinião a respeito de Deus? Fala, só Deus? Fala, pronto. Ou aliás, aquele que entende que é só Deus, já chega no médico e fala, o que é que está falando aí? A ciência. Ah, você vai, está com tal enfermidade, está com câncer. Fala, mas eu vou ser curado em nome de Jesus. Simples assim. Não é simples, né? Eu sei que é uma grande luta. Mas o que eu quero falar assim, a nossa fé tem que ser simples dessa maneira. Ter uma boa opinião a respeito de Deus. Deixa eu te falar algo. Eu já passei por muitas lutas. Já precisei de muitos milagres. Mas eu posso te contar algo. O Senhor nunca falhou comigo. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Eu não sou. Mas Ele é fiel. Para de querer ser fiel na força do seu braço, porque você não é. A fidelidade nossa, sabe qual que tem que ser a nossa fidelidade? Não é no fazer, é no crer. Vou repetir porque essa é forte. A nossa fidelidade não é em fazer coisas, não é em obedecer. Você sabe qual que é a obediência que Deus quer de nós? A fé nas boas novas do Evangelho. A fé em crer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, por causa de Cristo. Irmãos, vocês não estão sentindo muito? Eu estou sentindo muita unção, muita revelação de Deus aqui para nós. Então olha só, então se eu falar assim, não, agora tem um ministro, vamos supor que eu chego aqui com a Mercedes-Benz. Fala assim, amém, pastor. Olha, a bênção do pai escorre para o filho. Você tem que orar. Não estou falando que eu vivo atrás de uma Mercedes, mas vamos supor que eu chego com a Mercedes. Aí, Simone, alguém chega, fala, pastor, está de Mercedes. Hoje eu tenho uma Creta, tenho um carro só lá em casa. Tem um não, graças a Deus eu tenho um carro em casa. Aí alguém chega e fala, pastor, está de Mercedes? Fala, estou. Ah, que bom, pois é, pela fé. Ah, sei, pela fé, aham. Está vendo que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser um tadinho? Não, você tem que crer que Deus é bom. E que pela fé você pode adquirir tudo o que intentar o seu coração. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu. Irmão, o que é um carro para Deus, irmão? Ah, pastor, mas se eu tiver muita riqueza, querido, você pode ter tudo. Você fala, Deus, eu quero ter dinheiro para abençoar um monte de gente, mas eu quero também ter um coração apaixonado pelo Senhor, capaz de dar tudo pelo Senhor. Amém? Os apóstolos fizeram isso, eles tinham tudo e deram tudo. Aleluia. Mas vamos lá. Vamos seguir adiante, pela graça de Deus. Nós vamos finalizar isso aqui. O Senhor nos transmitiu glória. Fala assim, o Senhor me transmitiu glória. Está lá em Hebreus capítulo 2, preste atenção. Você sabia que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus? É o que diz o Novo Testamento. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Você sabia que Adão tinha uma glória? Sabia que Adão chegava, o leão se submetia a ele? E eu creio que o leão da época ele era carnívoro. Havia uma cadeia alimentar. Mas Adão chegava e o leão murchava a orelha. Capaz que o leão devia colocar o rabinho entre as pernas. Igual o cachorro. Quando chega alguém perto de alguns cachorros, o que eles fazem? Devia ser assim, Adão chegava e ele já colocava. O abaixava. Adão deu nome para ele não saiu avançando. Adão deu nome, mas porque havia glória. Adão pecou, preste atenção, irmãos, eu estou falando algo de Deus demais. Adão pecou e ele foi destituído da glória de Deus, a tal ponto que ele ficou, entre aspas,
porque a glória era tão grande que vestia Adão. Tanto é que ele pecou, e aí eles viram que estavam nus, é o que diz Gênesis, e tiveram que cobrir com folhas de figueira. Deus falou, não é folha de figueira, tem que morrer um animal. Cristo, o cordeiro foi morto, e cobriu, mas ele foi destituído. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora o que Deus está querendo fazer? Atribuir glória para nós. Você pode chegar num lugar e você determina o ambiente do lugar. Eu vou falar de novo. Você pode chegar num lugar tão cheio da glória de Deus e determinar o ambiente do lugar. Quanto mais você ouvir que Deus tem pensamentos bons a seu respeito, mais você vai glorificar o nome de Deus, e mais glória vai haver ao redor de você, e quando você chegar, até endemoniados ficarão possessos, porque assim era Jesus, alguém revestido de glória, chegava e os endemoniados, sai de mim, retira-te de mim, porque chegou a glória de Deus. Irmãos, agora nós somos esses. Você tem que determinar o ambiente da sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Olha só, Hebreus 2:10, porque convia que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, não é a salvação, esse conduzindo muitos filhos à glória é transformando os filhos, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos de Cristo, do autor da salvação. Então Jesus nos deu a glória e está nos aperfeiçoando, Ele está transmitindo. João 17:22 diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória, eu estou transmitindo a boa opinião que tens dado, para que sejam um, como nós o somos, Ele e o Pai. Então Jesus deu a você e a mim glória, a mesma glória do Pai deu a Ele. Diga assim, Senhor Jesus, eu recebo essa glória, amém. Então nós precisamos agora como é que nós recebemos glória? Sabendo que Deus tem uma opinião boa a respeito de nós. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Quando você sabe que Deus não está irado, você é capaz de entrar no Santo dos Santos e pedir a Ele. Você chega e pede, você não fica com medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque você está coberto com sangue. O sangue satisfez a ira de Deus. O sangue nos justifica. Hoje nós vamos tomar a ceia. Eu quero profetizar que ao tomar a ceia, você vai desfrutar de saúde, de paz, de toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais, ao comer do pão e ao beber do cálice. Então, pastor, como que eu faço para crescer em glória? 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso foi dito aonde? No Monte da Transfiguração. Vocês estão lembrados do Monte da... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Já aconteceu comigo um dia, expulsando demônio de um funcionário. De um cliente. Eu era dono de restaurante e o cliente pediu para eu orar por ele. Imagina, o cara vai comprar imóvel de você, Carlos. Fala, ora por mim. E eu fui orar pelo cliente, levei ele para a salinha. Restaurante chique, o cara era promotor, o cara era importante. Falou, ora por mim, fiquei sabendo que você converteu, que você está desfrutando, estou precisando de paz. Eu falei, então vamos. Aí eu falei assim, já sei. A hora que eu botei a mão, te odeio. Eu falei, você me odeia? Eu também te odeio. E sai, em nome de Jesus. Aí acordou. E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, e eu estava com um discípulo recém-convertido. Aliás, já era convertido há muito tempo, mas estava voltando para Deus em muita luta, muita acusação, muita culpa, cheio de culpa e condenação. E olha só, agora eu posso falar isso para vocês, com o entendimento que tenho hoje. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, quando eu olhei para você, eu era discipulador, eu via tanta luz. O que é luz? Glória! Os demônios veem a glória de Deus em nós. Os demônios veem a glória de Deus em nós. Fala amém, irmãos. Os demônios veem a glória de Deus em nós. Nós precisamos de ver a glória de Deus em nós. Você precisa ter entendimento. E ele falou assim, eu via tanta luz, eu ficava até cego, não conseguia ver. E ele falou, mas eu olhei para o seu discípulo,
Eu olhei para esse amigo seu aí, estava meio escuro. Tadinho. É porque estava debaixo de quê? De culpa e condenação. Por quê? Porque ele achou que Deus estava irado com ele. Meu Deus! Mas quando você tem paz com Deus, você está alegre com Deus, você está cheio de glória, e haverá muita luz resplandecendo em você. Amém, Pablo? Assim vai ser na sua vida. Assim como você determinar, assim vai ser. Libera decretos. Quando você estiver dirigindo o seu carro, você vai liberar decretos. Você vai falar assim: vai ser assim, está determinado. Eu ligo na terra, eu ligo no céu. O Senhor já liberou para mim. Você vai ser revestido de muita glória, muita prosperidade. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas células, aonde você colocar o pé, haverá a glória de Deus. Amém? Aleluia. Ô irmãos, eu voltei quente lá de Rio Verde, eu fui pregar em Rio Verde, eu estou assim, irmãos, o trem está, conferência lá foi poder, não foi, Marcos? Ainda bem que você liberou seu marido, viu? Foi uma bênção. Mas olha só, então Jesus recebeu honra e glória, quando ouviu do Pai o quê? Vocês estão vendo aqui, nesse texto fala o seguinte, que o Filho recebeu honra e glória da parte de Deus. Quando é que ele recebeu? Ei, vem cá, vem cá. No Monte da Transfiguração. Segunda vez que Deus falou o quê? Este é o meu Filho amado, em quem tem todo prazer. Não, irmãos, quando é que você vai crescer em glória? Sabendo que você é amado, apesar das suas falhas, apesar das suas incapacidades. Quanto mais você sabe que você é amado, mais glória. Irmãos, é forte mais isso, porque aquele que sabe que é amado, ele tem liberdade. Você tinha um tio que te amava muito? O que você chegava na casa do tio desse? Você tinha liberdade. Assim tem que ser os filhos de Deus. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eita, rapaz, hoje não podia ficar, eu poderia ficar aqui mais um, mas nós temos que encerrar. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Então Jesus recebeu honra e glória quando ouviu do Pai que Ele era amado. Quando você e eu entendemos que somos amados de Deus, nós crescemos em glória. Amados, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos em Cristo. Deus falou isso para quem? Para Cristo. Mas nós estamos em Cristo. Fala assim: eu estou em Cristo. O céu se abriu para Cristo? Os céus se abriram para Cristo? Sim. Lá em Mateus capítulo 3, e os céus se abriram, o Espírito veio, e uma voz do céu: este é o meu Filho amado. Eita, forte! Meu Deus do céu, olha aqui para mim. Download aqui 5G. 5 não, 7G. Ele precisou de quê? De glória, para começar o ministério. Uau, é Deus. Mas Deus falou assim: vai começar o ministério? Vou te revestir de glória. Ai, irmãos. Mas ele foi morrer para cumprir o ministério? O Pai o revestiu de glória. E o que Cristo, sendo Deus, ouviu? O que era necessário ele ouvir? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Pai falou porque era necessário. Ele falou: este é o meu Filho amado. Vocês são filhos amados de Deus. Vocês são filhos amados de Deus. Deus não está irado com vocês. Deus tem paz para com você. Lança fora a mentira do diabo dizendo que Deus está irado, que há condenação para você. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, então vou viver no pecado. Não! Quanto mais você sabe que você é amado, mais você quer amar o seu amado. Ai, meu Deus do céu, que é isso? Eu amo ser pastor. É bom demais, vocês são a bênção. Você ser canal de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Lança fora toda culpa e condenação. Esses dias agora, fui pregar
na capacitação de pastores. Marcos estava lá. Preparei um esboço, fiquei madrugada, a semana inteira passada, madrugadas e madrugadas, preparando e tudo, tal. Aí chegou lá, não consegui pregar como eu gostaria, porque eu sabia que tinha unção na palavra. Aí eu cheguei para Deus, falei: Deus, o que o Senhor quer? Eu ia falar do Espírito Santo, que Ele é meu amigo, e Ele é o meu amigo. Eu falei: meu amigo, por que você me deixou só na sapada? Emburrado, de mal, chateado, porque não foi do jeito que eu queria a glória de Deus. E falei desse jeito, falei: mas por quê? Me senti envergonhado, porque eu queria fluir, porque eu tinha preparado, eu tinha esmerilado, e não é errado você ir para a palavra, e nós vamos para a palavra. Você vai ler a Bíblia em 11 meses, eu libero um decreto do céu. Você que nunca leu a Bíblia, você vai ler a Bíblia em 11 meses, de capa a capa. Quem crê diz amém. Vou passar para você. E aí, o Espírito Santo é tão bondoso, sabe o que foi? Ele não emborrou comigo. Cheguei sexta-feira, a glória estava lá. A glória de Deus. Um ambiente permeado, né, Marcos? Marcos está aqui, Marcos no início, olha para mim. Não deixa eu mentir. Tinha glória ou não tinha? Mas muita. Aí ele falou: filho, eu te amo, fique em paz, eu sou com você até a consumação do século. Eu tinha errado. Olha a bondade de Deus. Mesmo errando, Ele confirmou a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem falhas, eu tenho falhas, como marido, como pai, como discípulo, como pastor. Mas entenda, aquela opinião que importa, que é de Deus, é boa ao nosso respeito. É o pai do filho pródigo falando: filho, você ficou em casa, por que você não pediu? Tudo é teu. Vocês estão me entendendo? Aquela parábola de Lucas 15, era o pai falando: tudo é teu. Tudo é teu, o que é meu é teu, o que é dele é nosso, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que nós possamos entender que Ele tem uma opinião boa ao nosso respeito, por causa de Cristo. Sabe por quê? Por que Cristo está à destra de Deus? Porque Ele está falando assim: Ele é o nosso advogado, Ele escolheu advogar por nós pecadores. Mas Ele foi lá: eu vou pagar o preço. Qual que é a culpa dele? É essa. Está resolvido. Esse Deus é lindo demais. Vocês não acham não, irmãos? Vamos cantar agora com o peso da tua glória, com entendimento. Fica de pé. Não preciso pregar mais não. O Espírito Santo vai fazer o restante que falta. Nós vamos ceiar, não saia. Ora labacaxá darabaçô dorocodoçu. Recababaxô codoçô derebabababá. Recadabaçou codomos, Yerere sabassore que nabas, renabas. Abra sua boca e comece a dar glória a Deus. Flua. Canta bem alto, com toda a sua força. Deixa eu te falar, vem cá. Deixa eu falar. Não perde a oportunidade, não, pelo amor do Espírito Santo. Volta para o seu espírito. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que focar para receber. Foca em Deus. Larga tudo. Dá glória para Ele. Porque lá no céu só tem um lugar que você vai olhar: para o trono. Ninguém vai te chamar atenção. Ninguém. Nem um anjo, nem um ancião, Davi, ninguém. Só Ele. Fecha os seus olhos agora, volta para o seu espírito. Você vai ter uma experiência poderosa com Ele. Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito vivo Deus, manifesta o teu poder. Forte. Vem com o peso da tua glória e coube tua will divindade. E a verdade do
peso, vem com o peso da tua glória. E não buscamos tuas mãos, não buscamos tuas mãos. Tua face queremos ver. Bem forte, diga. E conhecer Teu coração. Revela, oh, Glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir. tua rio de vida. Que a verdade, oh, aleluia. Vem com o peso da tua glória. Oh, vamos declarar isto. Vem com o peso da tua glória aqui. Com toda a equipe bem forte. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Tua rio de vida e a verdade do teu reino em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso. Vem com o peso da tua glória aqui. Deixa eu falar algo para vocês. Oh, aleluia. No Velho Testamento, Oh, cabode, glória, peso. O que é peso? Era como se Jesus entrasse aqui agora. Se Jesus entrasse aqui agora, o que eu iria fazer? Eu iria pegar, entregava o microfone para ele, iria com certeza me ajoelhar, falar: toda honra, toda glória é do Senhor, e a sua opinião a meu respeito tem muita importância. Deixa eu te falar uma coisa. Esquece da opinião alheia, dos julgamentos. Satanás, o nome dele é acusador. Acusador. Mas o Deus é salvador. É lindo demais, não é? O diabo te acusa, não deixa ele te acusar. Você é filho amado. Mas eu preciso ser tão transformado. Vai para ele, e ele vai te transformar de glória em glória até ser dia perfeito. Como é que nós somos transformados? Orando, contemplando. E nós somos transformados o quê? Lendo a Bíblia. Eu te chamo, vamos ler a Bíblia, vamos orar, porque lá na Bíblia você vai entender que tem opinião boa a seu respeito. Quando você lê o Novo Testamento com a ótica certa, você vai ter boa opinião de Deus a seu respeito. Todo mundo está com a ceia em mãos? Eu quero a minha, por favor, me dá aqui, Rodrigo.